Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nessa manhã, Deus está nos alinhando à sua vontade. Como a missionária Samantha falou, já passou esse tempo de vivermos um evangelho raso, vazio. Nós servimos a um Deus poderoso. E a presença dele é poderosa. E quando ele vem, irmãos, é como diz a canção, o que fazer? O que fazer quando ele vem, se não nos rendermos ao seu mover? Colossenses 1, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Colossenses 1, verso 10 até o verso 12. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegrias tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos só por um momento? Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor, e nós cremos no poder da tua palavra. Deus, nós cremos que a tua palavra ela é uma semente poderosa e quando ela cai em um terreno fértil, Senhor Jesus, em um solo, Pai querido, que já foi preparado, Senhor, nessa manhã, nós cremos que essa palavra frutificará, Senhor. Deus, nós desejamos ser, Pai, uma igreja que frutifica e que cresce também no conhecimento do Senhor. Senhor Jesus, que possamos permanecer em Ti, Senhor, enraizados e edificados na Tua presença, em Cristo Jesus, confirmados na nossa fé em Ti, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Amém. Irmão, eu queria pedir aqui para colocar o tema da mensagem, que agora a gente está chique, né? Coloca aí o tema da mensagem. Frutificando e crescendo. Amém. Então aqui a palavra do Senhor fala, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor. Então durante esse mês, nós já ouvimos bastante sobre a frutificação. E nós já aprendemos aqui que a frutificação, ela é um resultado natural de quem que permanece em Cristo, né? Essa foi a primeira mensagem, que quem permanece, frutifica. E de fato, meus irmãos, a frutificação ela deveria ser algo natural na vida de todo cristão. E por quê? Porque Deus nos criou para sermos frutíferos. Deus nos criou para frutificarmos para Ele. Então existe uma palavra de bênção do próprio Deus sobre a sua criação, a qual o Senhor liberou, e isso está lá registrado no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28. A partir do momento que o Senhor finalizou a sua criação, completou a sua obra, criou todas as coisas, a palavra do Senhor diz em Gênesis 1, 28, que Deus abençoou sua criação e lhe disse: frutificai e crescei, frutificai e multiplicai-vos. Então existe uma palavra de bênção sobre a criação. Existe uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então desde o princípio nós estamos debaixo de uma palavra e nós precisamos tomar posse dessa bênção. Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos criou. A palavra de Deus também diz que a frutificação, além de uma bênção, ela é uma ordenança. E além de uma ordenança, ela é uma missão dada a nós, a qual o Senhor nos confiou.
Então a frutificação, ela é uma bênção e nós precisamos tomar posse disso, porque foi o próprio Deus que liberou sobre as nossas vidas. Ela é uma ordenança, porque é um imperativo quando o Senhor diz para nós e determina sobre a criação: frutificai. É um imperativo do Senhor sobre a nossa vida. E a frutificação também é uma missão. Porque lá em João 15, no verso 16, a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizendo aos seus discípulos: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e a dar frutos, e frutos que permaneçam. Então a missão de ir e de dar frutos é algo designado pelo próprio Senhor Jesus para nossas vidas, para que possamos frutificar para Deus e dar frutos que permaneçam. E o interessante aqui, irmãos, é que o verbo designar, designados a frutificar, o significado dele no grego é sobre chamar, nomear, estabelecer alguém em um cargo, assegurando-lhe todos os meios para que ele possa o exercer eficazmente. Então, quando o Senhor Jesus nos chama, nos nomeia, nos dá esse encargo de frutificar para Deus, Ele também está garantindo em nós todos os meios necessários para que essa frutificação aconteça. E por quê? Porque sozinhos, irmãos, a gente não pode fazer nada. É aquilo que está na sua palavra. Jesus disse: vocês precisam permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Cristo nos dá todos os meios necessários para a frutificação, porque é dele que recebemos a seiva, é dele que recebemos o seu Espírito, é ele que nos capacita a frutificar. Então, o Senhor nos escolheu e nos chamou para ir e dar fruto. E esse ir, ele tem o mesmo peso do ide. O ide e fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura, é espalhar a semente do evangelho para que a colheita para Cristo seja abundante. Então, quando nós nos responsabilizamos a aceitar esse chamado de Cristo, é para que a colheita para Deus seja abundante. É para que a semente do evangelho continue frutificando e crescendo em todo o mundo. Aqui nessa carta dos Colossenses, qual Paulo escreveu aos irmãos em Colosso, aqui nos primeiros versículos, Paulo está instruindo a igreja e ele está elogiando algumas características dessa igreja, e ele diz assim, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual ouviste pela palavra da verdade o evangelho que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste. Aquele povo, e assim como todos os outros povos da terra, só foram alcançados porque teve alguém que aceitou o chamado de ir e dar fruto. Então, isso tem um peso, irmão, sobre as nossas vidas. Para que o evangelho continue frutificando e crescendo, nós precisamos obedecer essa palavra. Nós precisamos obedecer o ide do Senhor. Mas como frutificarmos em toda boa obra? Frutificando e crescendo. Então o apóstolo Paulo, ele dá aqui algumas características dessa igreja. Era uma igreja que ela tinha uma fé. Ele diz assim, olha, nós ficamos muito felizes, alegres, quando ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. E também do amor que tendes por todos os santos e o amor que tendes no Espírito. E ele diz, e continuo orando para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor. Então, como frutificaremos em toda boa obra, se não vivendo de maneira digna do Senhor? E como é viver, irmãos, de maneira digna do Senhor? Se não produzindo frutos dignos de arrependimento, como pregou
a pastora Renata, senão produzindo frutos saudáveis, como pregou a missionária Valmerice, estando conectado a essa videira, como ministrou aqui o pastor Madison. E principalmente, irmãos, sendo cheios do Espírito, porque é através do Espírito Santo, é através da ação do Espírito, que nós temos o nosso caráter totalmente transformado. E Ele desenvolve em nós o seu fruto, que é totalmente contrário à obra da carne. O fruto que o Espírito produz em nós é totalmente contrário, oposto à obra da carne. Então o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas que as obras da carne, elas são evidentes. Não tem como esconder uma vida de quem vive segundo a carne. E ele diz, né, as obras da carne são evidentes: a imoralidade, a impureza, a idolatria, luxúria, raiva, ira, enfim, toda aquela lista. Aí lá no final ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência. E isso também precisa ser evidente na nossa vida. Isso também precisa ser refletido, porque isso glorifica a Deus, porque através dos frutos manifestados nós estamos dando testemunho e o nome do Senhor está sendo glorificado através da nossa vida. Isso revela uma vida que é direcionada, que está sob a direção do Espírito. E isso glorifica ao Senhor. Então, se o Espírito Santo habita em nós, o fruto tem que aparecer. Diga aí para o seu irmão, se o Espírito Santo habita em você, o fruto do Espírito tem que aparecer. Ele tem que se tornar evidente, irmãos. Por quê? Porque através dessas coisas nós testemunhamos um caráter de Cristo. A obra do Espírito em nós, uma vida totalmente transformada para a glória de Deus. Sabe, quando nós olhamos alguém que ainda não teve um encontro com Deus, que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não teve a sua vida transformada, a gente diz logo, essa pessoa é do mundo. Essa pessoa, ela é guiada pelos seus prazeres, ela é dominada pelos prazeres e os desejos da sua carne. Mas quando alguém olha para um cristão, nós temos que refletir a imagem do nosso Criador. Não temos como crescer no conhecimento de Deus sem permanecer em Cristo. Frutificar em toda boa obra é dar testemunho de uma vida transformada. Frutificar em boa obra é dar testemunho de que estamos sendo guiados pelo Espírito, que a ação do Espírito está sobre as nossas vidas. E através disso, como diz a palavra do Senhor, que nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. E isso dá testemunho de Cristo. Então, todos os nossos frutos é para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Através de boas ações, através de obras de justiça, através da misericórdia, através do amor, através do perdão, daquilo que recebemos e daquilo que o Espírito Santo gera em nosso coração. Nós precisamos frutificar em toda boa obra, mas também precisamos continuar crescendo no conhecimento de Deus. E não tem como, irmão, continuarmos crescendo ou crescer no conhecimento de Deus sem permanecer em Cristo. Porque isso fala de um relacionamento, porque isso fala de uma comunhão e de uma dependência do Senhor. Porque como é que nós vamos conhecer a Deus sem estar em Deus? Como nós iremos receber a revelação de quem Ele é sem permanecer em quem Ele é? Sem receber a vida que vem dEle, sem receber o seu Espírito que revela Cristo a nós. Sabe, é a semelhança mesmo, é aquilo que está lá em João 15, é a figura da figueira e os ramos.
E existe uma diferença nesses ramos. O Senhor diz ali, Ele deixa muito claro que existe 2 tipos de ramos. E os 2 estão ligados à videira. Mas um está em Cristo e Cristo também está nele. Um está apenas lá, recebendo a vida, recebendo a seiva. Irmãos, e abrindo aqui um parênteses, quando eu ainda estava na faculdade, e a gente estudava muito sobre plantas, né? Farmacobotânica, metabolismo vegetal. E esses dias eu estava lembrando, né? Porque esses dias a gente ouviu muito falar sobre seiva, sobre a seiva da planta. E eu estava lembrando sobre isso, né? E você sabia que a planta tem 2 tipos de seiva? Alguém sabia disso? Então, a planta, ela possui 2 tipos de seiva. 2 tipos. Vamos aprender. Então, a planta, ela possui uma seiva chamada de seiva bruta. É a seiva que a raiz daquela planta, daquela árvore, ela absorve todos os nutrientes lá da terra, a água, os minerais, todos os nutrientes. Aí aquela seiva bruta passa pela raiz, vai para o caule até chegar lá nas folhinhas. E através dessa seiva bruta, onde estão os nutrientes, a água, os minerais, a partir dessa seiva, lá na folha, lá no ramo, essa seiva bruta, ela vai ser transformada em uma seiva mais elaborada, através de um processo chamado de fotossíntese. Então, e através dessa seiva elaborada, que o fruto é produzido. Porque ali vão ser gerados açúcares, ali vai ser gerados os hormônios que existem na planta, todos os biocompostos que existem, aquilo que é utilizado para fabricar os medicamentos, através da seiva elaborada. Então, é uma seiva que é distribuída e depois ela é transformada lá no ramo, lá na folhinha, e ela é redistribuída, mas existe um porém, que essa seiva que é redistribuída, ela volta para o caule, vai lá para a raiz de novo, mas ela fica lá no ramo para que haja a produção de fruto. E eu estava meditando e até comentei com o meu esposo, eu disse assim, Júnior, olha como tudo Deus fala com a gente. Olha como em tudo o Senhor tem algo a nos mostrar e algo a nos ensinar, através da sua criação. Então, irmãos, eu posso dizer que aquilo que nós temos recebido do Senhor, essa seiva bruta, os nutrientes necessários, através do Espírito Santo, quando ele chega lá no ramo, ele precisa produzir frutos. E é através da ação do Espírito que ele acontece. Mas não é lá no caule não, irmão. Não é lá na raiz não, é lá no ramo. Então, se esse ramo está recebendo a seiva, está recebendo o nutriente, e ele não está produzindo, tem alguma coisa errada, é no ramo. Não é na raiz, não é no caule. Então, que sejamos ramos frutíferos. Você percebeu que existe uma ligação? A seiva vai, a seiva vem, a seiva vai, a seiva vem. Existe uma conexão, existe um ciclo. Existe ali, é a seiva indo, é a seiva voltando. E isso fala do fruto, do ramo que está em Cristo, mas que Cristo também está nele, produzindo. Então, se nós estamos recebendo aqui, irmão, todos os dias. Lembra do que eu falei sobre o designado, o verbo? No grego, que essa missão, esse encargo, o Senhor nos dá, mas Ele nos dá com todos os meios necessários para que aconteça de forma eficaz. É isso que o Senhor está falando. Se você permanecer em mim, vai ser um processo natural na sua vida. Mas eu também preciso estar em você. Não é só você estar aqui, irmão, é principalmente Ele estando em nós, para que não sejamos cortados, para que não sejamos lançados fora da sua presença, para que não sequemos e sejamos lançados no fogo.
Então receba dessa seiva. Eu posso dizer que Deus é o agricultor, Jesus é a videira, o Espírito é a seiva e nós somos esses ramos. Então, se você está recebendo, se eu estou recebendo, irmão, a mesma seiva, o mesmo nutriente, as mesmas coisas, e por que que nós não estamos frutificando? Então é algo a se pensar, é algo a se refletir. Que eu esteja nele e que ele esteja em mim. Esse é o segredo para frutificar. É permanecer. É permanecer. Aí o apóstolo Paulo termina aqui, eu já vou finalizar. E ele termina o versículo dizendo: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Só frutificaremos no Senhor, só frutificaremos para a sua glória, só tornaremos o Evangelho frutificando e crescendo em toda parte, irmãos, sendo fortalecidos pelo poder da glória do Senhor, sendo renovado todos os dias pelo seu Espírito, para que tenhamos alegria e tenhamos perseverança. E perseverança, ela anda assim, ó, lado a lado com a permanência. Porque só permanece quem persevera. E quem persevera vai continuar permanecendo. E ele diz ainda com paciência, olha o fruto do Espírito aparecendo. Com paciência, perseverando, lutando, estando no Senhor, até que ele venha. Até que Jesus volte, irmãos, que possamos ser ramos frutíferos. Que a nossa vida seja para refletir a glória de Deus. Que a nossa vida, que a nossa igreja, que a noiva de Cristo, seja para produzir frutos, frutos que permaneçam e frutos que glorifiquem ao Senhor, porque toda a glória é para o nome dEle. E só permaneceremos diante da obediência. O Senhor diz: se vocês me obedecerem, vocês irão permanecer. Permaneçam no meu amor, assim como eu tenho obedecido ao meu Pai e tenho permanecido no seu amor. A obediência nos leva à permanência. A perseverança nos leva a permanecer. E Cristo nos dá todos os meios necessários para frutificarmos para a sua glória. Então, que sejamos uma igreja frutífera, que cresce no conhecimento de Deus, que frutifica em toda boa obra e que é cheia do Espírito Santo. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã?